estava ali um homem que havia 30 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? Ou seja, queres ficar curado? Amém? Então, meus amados, para você entender, Jesus encontrou este homem e Jesus o curou. E aquele que não andava voltou a andar, a glorificar o nome de Deus e a entrar na casa de Deus, dando glória a Deus. O interessante é que Jesus curou este homem e ele logo se retirou. Você entende o que Deus fala? Aí ficaram sem saber quem tinha curado, porque nem mesmo o homem que foi curado sabia ou conhecia quem o curara. Entenda só que coisa interessante: ele foi curado pelo Filho de Deus, mas não sabia e nem conhecia a real identidade do Filho de Deus. Só sabia que tinha sido o quê? Curado. Aleluia. Amém, irmãos? Jesus se retirou e algumas pessoas perguntaram, no caso lideranças religiosas, perguntaram a este homem que havia sido curado, quem o tinha curado. Você vê no versículo de número 12, tem da Bíblia Sagrada. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que disse: toma a tua cama e anda? Quem te mandou andar? Glória a Deus. Quem te mandou carregar a cama? Sabe por quê? Quando você vai estudar o contexto, você vai descobrir que era o quê? Que era o quê? Um dia de sábado, e era proibido carregar, porque eles tinham isso como trabalho. E o dia de sábado em Israel se guardava, porque é um dos 10 mandamentos para os judeus. Era uma lei. Se você não respeitasse, você transgredia a lei de Deus. Amém? Mas o interessante é que no tempo da graça, olha o tempo da lei, tempo da graça, duas coisas distintas. O que quer dizer, pastor? Duas coisas diferentes. Tempo da lei, tempo da graça. Com Jesus é tempo da graça. Amém, irmãos? Você está entendendo? Mas a graça anula a lei? Não, porque a promessa da graça veio antes da lei. Glória a Deus. Você já ouviu falar? Por que a lei não anula a promessa? Porque a promessa da graça foi feita muito antes da lei ser dada a Israel. Amém? E a lei, que é um código de santidade, né, que foi dada para que Israel andasse em caminhos de luz, né, em caminhos diferenciados, em caminhos santos, de forma que as nações da terra percebessem a glória que é servir ao Deus vivo e andar na lei dos seus ensinamentos. Israel seria, se andasse honrando a lei, né, na prática da lei, um povo diferente na terra, completamente diferente. Amém? Por que seria diferente? Porque andava na lei do Senhor, honrava a lei do Senhor, que é boa, que é perfeita e santa, segundo o apóstolo Paulo. Amém, irmão? Então a lei é perfeita. Jesus disse que não veio, né, para, digamos assim, acabar com a lei. Não. Ele é o cumprimento da lei. Era dele que a lei falava e apontava para a sua vinda, como aquele que é perfeito e que nele tudo se completaria. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então nós entendemos que o fim da lei é Cristo. E se alguém crê em Cristo, obedece a Cristo e ama a Cristo, esse cumpre toda a lei. E ele, por crer, obedecer e amar a Deus, é por Deus justificado. Louvado seja o nome do Senhor, para estar eternamente com o próprio Deus em uma eternidade, na eternidade. Aleluia. Amém, meus irmãos? Agora, entendamos
a graça anula a lei? Não, não anula a lei. Porque a palavra de Deus não pode ser anulada. A palavra de Deus não se muda. A palavra de Deus não é passageira. Ela não pode ser apagada. Jesus disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Abaixa, eterna. Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Então entenda e compreenda. É um pacote, é uma coisa com a outra que se completa conforme os projetos e planos de quem? De Deus. Cada coisa dada a seu tempo. Você sabia que o tempo da graça também vai se fechar? O tempo da graça, ele vai acabar. E quando é que ele acaba? Segundo o Apocalipse, no tocar da 7ª trombeta, a porta da graça se fecha. Porque entra o tempo da volta de Cristo. Sai um tempo e entra outro tempo com outros acontecimentos. Você está entendendo, irmão? Por isso que feliz é aquele que crê agora. Por quê, pastor? Porque aquele que crê no tempo da graça, né? Aquele que entra no reino de Deus no tempo da graça, entra pela fé no Filho de quem? No Filho de Deus. Qual é a obra que te coloca no reino eterno de Deus, que te garante vida eterna? É a tua fé em Jesus e na obra que Ele realizou. Glória a Deus. Não é nossas obras, aleluia. O critério no tempo da graça é a fé no Filho de Deus, para que você seja justificado e esteja eternamente com o Senhor. Você entendeu? Não é nossas obras, Glória a Deus. mas a obra que Deus realizou através de Cristo. Aleluia! Graça. Porque a lei, na lei, não é pela graça, na lei é pelas obras. Se as suas obras transgridem a lei de Deus, você será o quê? Punido. A justiça vem e você recebe conforme você merece. Glória a Deus. Glória a Deus. Então há diferença entre a lei e a graça. Mas tanto a lei como a graça de Deus é santa. Amém? E dentro do padrão de santidade, o que não pode faltar é obediência ao ensinamento de quê? Da lei do Senhor. Quem é santo procura viver segundo os ensinamentos do Senhor Jesus, honrando a Ele, honrando a palavra e os ensinamentos do Santo Evangelho, da Santa Palavra de Deus, como da própria lei de Deus. Aleluia. Oh, glória! Amém, irmão? Então entendamos isso. Jesus curou este homem que estava enfermo há 38 anos. Jesus disse para ele: você quer ser curado? Ele estava lá esperando, né, que o anjo descesse, movesse as águas. E não tinha só ele. Você vai ver no texto bíblico que tinha filas de pessoas descer. Todos que estavam na fila estavam em busca da mesma coisa, de um milagre. Agora não tinha milagre para todos no tanque. Tinha para o primeiro que pulasse na água. Uma vez que a água movia, quem pulou primeiro recebeu a bênção. E o restante ia ter que esperar outro mover da água. A graça não. A graça de Deus é tão diferenciada que enquanto o homem esperava na fila, a graça alcançou ele. E ele nem esperava. Ele estava lá pensando, reclamando dentro de si, como mostra o texto, infeliz com a atitude de muitas pessoas, quando de repente ele ouve uma voz, é a voz da graça. Aleluia. Da graça de Deus, que diz assim: você quer ser curado? Aleluia. Olha só que coisa tremenda. Você quer ser curado? Aleluia. Aleluia. A graça. O Senhor Jesus chegou ali, olhou para ele e disse: você quer ser curado? Aleluia.
E aquele homem ficou dizendo, irmãos, lamentando, porque os meus familiares, aqueles que podiam fazer, não fizeram. Ah, eu tenho sido desprezado, eu estou aqui esquecido, ninguém quer me ajudar, outros tiram vantagem da minha situação. Aleluia! O homem estava por dentro, cheio de reclamação. Aí Jesus olhou para ele de novo e disse: levanta-te, Amacheia. A ordem da graça é essa para aqueles que estão caídos. Aleluia! Levanta-te e anda. Aleluia! Oh, Amacheia. A graça de Deus não quer você prostrado. A graça de Deus não quer você caído. Deus não te fez para viver em miséria e caído e reclamando dentro de ti. A ordem de Deus pela graça é: levanta-te e anda, porque Deus é contigo. Eita. Ah, mas ele merece, mas Deus alcançou. O homem não vai, mas Deus vai. O homem não faz, mas Deus faz. O homem não quer, mas Deus quer. Aleluia. E operando o Senhor, quem pode impedir o seu operar? Quem pode impedir o seu operar? A graça de Deus alcançou aquele homem. E pela graça sua vida foi restaurada. Sua saúde foi devolvida. A paralisia caiu por terra segundo a vontade de Deus e o poder da graça. Aleluia. Glória a Deus. Mas queridos, o apóstolo Paulo diz que se nós esperássemos em Cristo somente nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis desta terra. Então a nossa esperança em Jesus não está só nesta terra, na sua volta, mas principalmente estar com Ele para sempre. Aleluia! E desfrutar de todos os benefícios que Deus já preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Porque muitas vezes tem pessoas que são alcançadas pela graça, são curadas pela graça, mas não permanecem na graça. E a pergunta é essa: do que adianta você receber o milagre da graça? Do que adianta você ser curado espiritualmente, fisicamente? Do que adianta você ser curado, ter a sua saúde restituída e você não firmar um relacionamento e compromisso com a graça eterna? Porque muitas pessoas, irmão, já receberam cura de Deus, milagres, mas não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Muitas pessoas já foram alcançadas por Deus e são alcançadas por Deus, milagres de saúde, milagres na família, na vida financeira, na vida conjugal. Mas o que é que essas pessoas não têm? A garantia de uma eternidade com Deus, porque simplesmente não firmaram um compromisso com a graça. Glória a Deus. Eu quero te dizer que melhor do que uma cura física é a certeza da eternidade com Deus. Aprenda uma coisa: o nosso corpo, esse corpo que é muitas vezes por Deus curado, porque as enfermidades são muitas. Você hoje é curado de uma enfermidade, daqui a pouco aparece outra enfermidade, porque cada dia mais o mundo está mais pecaminoso. Quanto mais pecaminoso o mundo se encontra, mais enfermidades estão sendo semeadas na terra. É virose para cá, é doença para lá, é peste para lá. Irmão, o negócio está sério. Glória a Deus. Mas entenda uma coisa: esse corpo que você tem, ele não entra no reino espiritual. Esse corpo que nós temos, ele não faz parte do plano de Deus para uma glória eterna com Ele. Entenda que todos os defeitos que tem este corpo e todo o mal que oprime esse corpo vai para a terra e na terra vai perecer. Aleluia. Porque para nós estarmos com Deus na eternidade, Ele nos dará o corpo glorioso, Ele nos dará um novo corpo. Veja bem, meus irmãos, este homem que foi curado partiu sem conhecer Jesus, mas aí Jesus volta, vai no templo de novo, e quando Jesus chega no templo, quem Jesus encontra lá? O homem que havia sido curado. Então Jesus disse para ele: você já está curado. Olha só,
você já está curado. E ele estava lá no templo, com uma perfeita saúde, olhando nos olhos de Jesus. E Jesus falando para ele: você já está curado, mas não peques mais. O que nos dá a entender, pastor? Para que não te aconteça coisa pior, porque foi 38 anos de miséria. Aí agora o Senhor estava dizendo para ele: meu filho, não peques mais. Que nos dá a entender que o pecado daquele homem trouxe, né, aquele mal para a sua vida. O que nos dá a entender. E o pecado contra quem, pastor? Contra Deus, ué. Todo ser humano que peca, não peca só contra o outro, peca também contra Deus e as leis de Deus. Você está entendendo? E as leis de Deus são eternas. Essa é a questão que eu estou dizendo para você nesta noite. Então Jesus disse: não peques mais, para que te não aconteça coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era aquele que o havia curado. Irmãos, me diga uma coisa: você quer só uma cura ou você quer um lugar na eternidade com Deus? Porque esse lugar na eternidade, esse corpo aqui não entra não, viu? Mas Deus dará um novo corpo àquele que crer, né, e aquele que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. O mesmo Deus que um dia nos deu um corpo físico é o mesmo Deus que vai nos dar também um dia um corpo glorioso. Você pode entender isso? Olha o que Jesus disse: meu filho, tome cuidado para que não te aconteça coisa pior, porque você passou 38 anos em miséria. E agora a graça de Deus te alcançou. E agora você está curado. Mas vigie, para você não ficar eternamente longe de quem? De Deus. Para você não ficar para sempre longe de quem? De Deus. Não se refere só aqui, mas aponta para aquilo que está por vir. E quando a gente fala nessa questão, como é que você vê Deus? Só alguém que te pôde curar, que te fez um favor e te curou? Ou você vê Deus como seu amigo, seu pai, como seu Deus, razão da sua existência? Isso é relacionamento pessoal com o próprio Criador. Aleluia. É ter a certeza e a convicção que você vive por Ele e para Ele, e estará com Ele eternamente. Entender e compreender que neste mundo tudo passa. Então um dia as mazelas do corpo, o corpo físico vai para a terra, mas o Espírito volta para Deus e receberá do Senhor um corpo glorioso, para que viva o projeto eterno do Pai. Aleluia. Por isso vamos nos alegrar, porque tem hora, irmão, que se a gente olhar para as nossas enfermidades, se a gente começar a olhar para as nossas enfermidades, a gente deixa de adorar Deus, a gente deixa de glorificar Deus, a gente se esquece que um dia o Senhor nos dará um novo corpo, livre de todo pecado, de toda enfermidade, de todo mal, um corpo glorioso. Aleluia! Então, assim como as coisas aqui passam, tenha essa certeza que lá nós teremos também do Senhor esse corpo. Amém? Então se alegre, mas persevere. Persevere, porque o Senhor diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos dá força para continuar. Aleluia. E você entende isso, você compreende isso. Agora, por que Jesus disse: meu filho, vigie? Porque não é só aqui, a eternidade está por vir, e ela começa aqui. Tem coisa pior do que 38 anos de miséria, enfermo? Tem. Eu quero finalizar essa mensagem deixando para você que me ouve, dentro das escrituras, que tem. Irmão, vigie. Porque ganhar cura aqui, ser curado, receber milagre e não ter compromisso com Deus, não firmar o compromisso, não se entregar a Deus, pode te condenar a uma eternidade sem Ele. E tem coisa pior? Tem, vou te mostrar na Bíblia Sagrada. Veja bem, no livro de Apocalipse, capítulo de número 19.
perdão, capítulo 20. Vou te mostrar. Glória a Deus, se tem. Veja bem, no capítulo de número 20, versículo 19, nós encontramos escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Olha só que coisa, tem um ponto final. Olha para cá para você entender isso. O destino final dos inimigos de Deus. A Bíblia no Apocalipse é bem clara. Veja bem, aqueles falsos profetas dos últimos dias, aqueles que ainda vai surgir, o anticristo, o próprio diabo já tem um destino. E qual é o destino? Aquele que Deus preparou. Vai ser retirado da presença do Eterno para sempre. Observe como está escrito: foram lançados no lago de quem, irmão? No lago de fogo. O diabo, a besta, o falso profeta. Agora observe que também aqueles que rejeitam a Deus terão o mesmo destino. Olha o que disse João no versículo 11 do capítulo 20: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros. Olha a palavra livros, aleluia. E abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ô irmãos, olha para cá para você entender. Os mortos, aqueles que rejeitaram a Deus, que não creram e nem aceitaram a Cristo, eles serão julgados no juízo final. Deus os julgará. Aleluia! Serão julgados. E olha o que diz aqui, irmãos: grandes e pequenos, rico, pobre, todos que passaram por este mundo vão prestar contas a Deus, irmãos. Olha o que diz o restante da leitura: e deu o mar e os mortos, né, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Veja que o julgamento do juízo final, o critério é as obras das pessoas, segundo aquilo que praticaram nesta terra. Por isso que Salomão, em Eclesiastes 12, fechando o livro dele, já na sua, digamos assim, na sua idade avançada, ele diz que o dever de todo homem é temer a Deus, porque o próprio Deus há de trazer à luz toda obra, seja boa ou seja ruim. Deus julgará. Aleluia! Então, no juízo final, estas pessoas serão julgadas pelas suas obras. Aleluia. E qual é a chance, pastor? As chances são poucas. Por que eu digo pouca? Porque Deus é misericordioso, e Ele julga com misericórdia, porque o julgamento dele é perfeito. Mas entenda uma coisa: quem vai julgar é Deus. Seu julgamento é perfeito. Suas obras, elas podem o quê? Serem o quê? Rejeitadas, como trapos de imundícia. E se as suas obras forem condenadas, você será culpado e sofrerá a sentença justa de quem? Justa de Deus. Quem é que está livre desse juízo final? Só aqueles que nasceram de novo.
Como é que é, pastor? Os que nasceram de novo, os que creram em Jesus, confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, esses estarão livres do juízo final. Aleluia! Porque a obra de Cristo nos justifica, o sangue de Jesus nos salva. Aleluia! Amém? Então observe, queridos irmãos, que o apóstolo João, escrevendo o livro do Apocalipse, teve esta visão do juízo. E aqui também vemos o destino do inimigo de nossas almas. Aleluia! No versículo 14, João disse: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha o versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Meu irmão, a coisa pior do que estar 38 anos enfermo é uma vida sem Deus, é uma eternidade sem Deus. Então não que adianta ser curado aqui e perder a graça da eternidade com Deus, e quando partir daqui não ter um lugar reservado na mansão celestial com Cristo. Você entendeu? Às vezes a gente se preocupa porque somos seres humanos, como vasos de barro que somos, a gente se preocupa. Mas olha o tamanho da riqueza que Deus nos deu. Aleluia! A nossa carne, ela é oprimida, é espetada, ela nos espinha, né? O pecado aqui é acolá, quer nos corromper. Mas nós sabemos que um dia estaremos livres de tudo isso. E quando esse corpo, esse tabernáculo for sepultado, então no devido tempo, no tempo de Deus, receberemos de Deus um novo corpo, livre de todos os males. Pensa aí, nunca mais você vai saber o que é pecado na sua vida. Nunca mais você vai saber o que é enfermidade. Você vai receber um corpo de glória da parte do Deus vivo. Aleluia! Então eu vou te dizer uma coisa: guardemos-nos a nós mesmos, guardemos-nos para Deus. Que o Senhor nos ajude a vigiarmos e a concluirmos a missão nesta terra, e no tempo que chegar a hora dele nos levar, que estejamos com ele para sempre. Aleluia! Desfrutando desta graça. Entenda, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então se alegre, glorifique, exalte, porque um dia você vai desfrutar de uma paz e gozo eterno nos céus. Aleluia! Aleluia! Então Jesus disse para este homem: não peques mais. Por quê, pastor? Porque o pecado nos afasta de Deus. Meus amados irmãos, o pecado nos afasta de quem? De Deus. Porque Deus é bom, o pecado é mau. Amém? Então vocês guardem esta palavra, guarde bem estas palavras no vosso coração. Entenda e compreenda que apesar do corpo estar dando motivo aí para você sentir dor, gemer de vez em quando, né? Um dia essa carcaça também será devolvida ao seu devido lugar. E quando isso acontecer, meu irmão, aleluia, se prepare para receber de Deus um corpo glorioso. Você entendeu o que Deus está dizendo? O sofrimento nesta terra para os cristãos passa. Um dia passará, todo mal passará. Um dia o seu corpo será glorioso, livre de todo pecado. Mas para aqueles que não estão em Deus, o sofrimento é eterno. Porque se terminar daqui, partir para lá, sem o perdão de Deus, aleluia, você terá um sofrimento eterno. Então bom mesmo não é só ser curado. Bom é ser curado fisicamente e permanecer firme com quem? Com Deus. Com relacionamento com quem? Com Deus. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Agradecer ao Senhor por esta palavra.
telespectadores. Já tinha fechado? Né?